mundo da moda é cruel, mas não é o universo da moda, são as pessoas que trabalham no universo da moda que são cruéis, seres humanos como nós. O que eu digo que o universo da moda, ele é perfeito. E potencializar numa marca que não acredita em mim. Pra quê? Não, vou potencializar nas marcas que acreditam em mim. Então, em todo o universo da moda, imobiliário, todos os lugares, estava mudando muito nesse olhar. O mundo estava acordando para isso. O que é que a gente está fazendo com as mulheres? O que é que a gente está fazendo com as pessoas pretas? O que é que a gente está fazendo com as pessoas trans? E eu estava no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E aí eu via, tipo, todas aquelas mulheres lindas e maravilhosas como a gente, mas tudo triste. Eu falei, poxa, eu escolhi o universo da moda, que é o universo do glamour, o universo do sorriso, o universo da autoestima. Porque trabalhar com moda é sobre autoestima. Oi, time! A CEO tá on e roteando, como a gente fala, né? Eu sou a Vivi Duarte, a minha Fátima sócia, Pissarra. Fátima Pissarra. E a gente, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita no teu axé? Sabe, na tua energia boa de fazer acontecer no seu borogodó? Pois é, a gente tá aqui hoje com a Isa Silva, estilista. Ela é protagonista da história dela, né, Fá? Ela faz acontecer. Tô muito feliz, amiga, que você tá aqui com a gente, trazendo todo o seu axé, sua criatividade, tua história poderosa. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda! Vamos falar, né, sobre tudo isso aqui. E, mais uma vez, né, que privilégio ter você aqui com a gente na CEO Tá On. A gente fala que a CEO Tá On é o lugar da gente trazer mulheres protagonistas que estão fazendo acontecer para inspirar outras mulheres, outras pessoas que estão ouvindo a gente, que estão assistindo, a tirar plano do papel, né? A ser dona da sua história. E aí a gente começa sempre com a minha maravilhosa, fazendo uma pergunta que não quer calar. Vá, Fátima Pissarra. A nossa ideia sempre no podcast é entender um pouco como foi sua vida e o que foi te encorajando e te dando forças para chegar aí a ser essa mega empreendedora e corajosa e visionária que você é. E aí a pergunta inicial que a gente faz pra gente remeter lá no comecinho é: quando você estava lá pequenininha, sua mãe encontrava alguma tia e aí perguntava sobre você, o que ela falava? Como que você era? Nessa época Quem era espoleta, a menina Isa? Quem era essa pessoa que a sua mãe falava assim, inovadora, né? Faz muita coisa nova. Essa menina, ela gosta de uma bagunça, ou é criativa, Entendi. tá rasgando todas as roupas aqui pra fazer coisa, amarração. Como que era você pequenininha? Ó, minha definição que eu era muito danada, assim, né? Eu era uma pessoa, assim, uma criança fora da curva. E como eu era uma criança que não tinha aquele lugar, né? Como eu sou uma mulher trans, então eu vivia naquele mundo lúdico de criança, né? Porque eu não entendia se eu estava ali no universo dos meninos ou no universo das meninas. Então, eu criava o meu mundo. E nesse mundo, onde o que me acolheu foi o ateliê de costura de Morena. Olha então, só. se perguntasse onde é que tá a Isa, minha mãe ia dizer, não sei, que ela tá aí pelo mundo, tá aí pela rua, tá em algum lugar. Porque eu sempre estava procurando ali, e eu sempre fui muito curiosa. E aí, eu sempre estava ali no ateliê de Morena. Então, normalmente, ela sempre ia lá me buscar. Você não tem casa, não? Vem pra casa. Porque eu amava ver aquela mulher costurando. E achava mágico, porque as pessoas chegavam lá com 1 metro de tecido, com uma revista de moda, todo mundo super feliz, que mostrava os tecidos pra Morena, e ela tirava a medida. E eu ficava observando e falava assim, que mágica é essa? Porque ela vai pegar esse tecido e esse tecido vai virar uma roupa. Falei, essa mulher é uma mágica, porque ela vai pegar o tecido, ela vai passar o giz, ela vai cortar, ela vai ficar horas costurando e nisso, ouvindo uma boa música, dando risada, a vizinha que passava, sabia de todas as fofocas da rua. Então, meu universo de criança era esse. E você ficava lá observando, e ela deixava. E eu ficava lá observando, as pessoas chegando, indo e vindo.
E daí, Olha, sempre você vê, nesse de período. criança, Então, e na É. escola, quando perguntava, o que é que você quer ser quando crescer? Todo mundo falava, quero ser médica, professora. Aí eu levantava a mão, quero ser costureira. Olha, Então, nossa, que Isa. doida. Jura, de Qual criança. criança quer ser E costureira? você era do fundão ou da frente? Eu sempre fui da frente, porque eu tenho miopia, né? E eu só fui usar a parte de óculos a partir dos 8 anos. Então, eu sempre fui da parte da frente, da sala, para poder enxergar. Mas eu sempre fui boa aluna. Então, sempre gostei de, sabe, de ouvir Se elogios. Eu dedicar. gosto de ser elogiada. Aham. Então, das professoras, dos professores, eu sempre amava dizer, olha, tirou uma nota boa. Então, sempre gostei de estar ali na frente. Meu sonho sempre era ser líder de sala. Da sala sempre quem é líder de sala? Se destacar, né? Destacar. Nunca fui escolhida, mas hoje Mas eu posso ser a tinha líder da minha presença, vida. né? Tinha influência tinha. também, não? Tinha. É. Muita influência. Era sempre assim, das votações. A mais simpática, a mais diplomática com a turma, que falava com todo mundo. Olha que Aí, legal. fazendo social, fazendo seu chablau, seu Sempre, network, amiga. O né, chablau amiga? já tava ali. já. Vem aqui conectando. Sim. Criativa. E aí? Porque aí já vem, né, e a gente sempre fala isso, né, de juntar habilidade técnica com paixão, que esse é o propósito de verdade, quando a gente consegue juntar, né, esses dois polos. E desde pequena, você observando a sua vizinha e frequentando esse universo, como foi pra você colocar em ação? O que você estudou? O que você foi buscar, como foi, né? você foi trilhando o caminho. Pra começar... De lá da sua casa, da escola. Pra começar a ser E a assim, Isa vou que você chegar lá. sonhava. Eu tenho certeza que o chegar lá não era nem onde você imaginava estar Nem, hoje. nossa, você Mas imaginava era estar em outro chegar em lugar. alguma... Sim. Não, um passo por frente. Aham. Um passo de cada vez. Eu digo assim, eu tive um pai muito empreendedor, né? E um pai Olha. muito amável. E esse pai, ele se mostrou tão... Ele não tá mais entre nós, ele faleceu quando eu tinha 8 anos. E esse pai, ele era um homem incrível, o nome dele era Máximo Ferreira da Silva. Máximo? Máximo. Ai, que meus avós máximo. ele é o máximo, Nossa, imagine. amiga. Meus avós deram esse nome pra ele. E daí eu vim, né? E quando eu vim, eu era aquela criança fora da curva. Então, a família não sabia muito bem como me criar. E eu lembro muito de uma cena onde o pai me levou, quando eu fui para a escola a primeira vez, ele me botou na melhor escola da cidade, porque ele era caixeiro viajante, ele tinha uma perfumaria, ele era o homem do comércio, ele tinha um mercado, ele tinha uma casa de bicicleta, ele tinha muitas coisas. E daí ele me botou para estudar na melhor escola da cidade e me levou na papelaria para escolher o meu material. E meu material eu escolhi tudo da Moranguinho. A lancheira, tudo, aquelas borrachas perfumadas. E aí, quando eu cheguei em casa, a família super recriminou ele. Falou assim, como assim você está comprando esse material? Tudo bem, fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, a sala era dividida em meninas e meninos. A professora viu aquela criança pretinha, com tudo rosa do universo, né? Da Moranguinho. Me botou para sentar com as meninas. Quando ela foi fazer a chamada, ela falou, Isaac Silva. Aí eu levantei a mão. Ela ficou assim, ela falou, mas seu nome é Isaac Silva? Tipo, ela ficou super intrigada, chamou a diretora e falou, não, é filho de Ferreirinha, põe pra sentar aqui do lado dos meninos, porque você botou pra... Mas eu acho que veio com as coisas da irmã dela, que eu tenho uma irmã, Nanda, né? E eu falei, não, as coisas são minhas. E aí, como ficou aquela intriga dentro da sala... Eu fui sentar com os meninos, né, os meninos não queriam que eu sentasse com ele, porque eles falavam, a gente não quer essa menina sentada aqui, não. Aí fui sentar com as meninas não estavam entendendo o que estava acontecendo, e nem eu. Aí a professora me botou para sentar no meio da sala. Ai, maravilhosa, professora. E aí, ali eu ganhei esse Ela destaque. integrou, né, todo mundo. Integrou todo mundo. E também eu fiquei também naquele não lugar. Porque eu não estava sentada com os meninos e nem com as meninas. Eu estava ali no meio. Aí isso foi até a alfabetização. Depois veio a primeira série, segunda série. E aí eu fui tentando entender esse lugar no mundo. Que é o que eu faço até hoje. De entender esse meu lugar no mundo. Quando eu vi que esse universo da moda, eu achava que, tipo, eu ia ser a costureira, que ia ter meu ateliê e tal. Aí meu pai faleceu, minha mãe... muito jovem, queria refazer a vida dela. A gente morava em Barreiras, que era o interior. Ela decidiu morar em Salvador. Até morar em Salvador, eu tinha 13 anos de idade. E aí, a cidade é me apresentada. Aí, em Salvador, que eu me reconheço uma pessoa
preta, afro-indígena, uma pessoa pertencente ao movimento do arco-íris, LGBTQIA+, trago minha família junto comigo. E daí, quando meu pai morreu, a gente começou a passar muita necessidade, né? Então, essa coisa da mulher ser empreendedora também. Eu acho que minha mãe, ela não teve muito sucesso no empreendimento de painho por conta dos preconceitos que se tem com mulheres empreendedoras. Então, por isso que ela quis sair da cidade, ela quis refazer a vida dela. Imagina uma mulher que tinha uma alta condição social, vai para Salvador para empurrar um carrinho de Yakult, pra gente poder sobreviver. Caramba. Então, minha mãe é uma grande guerreira também. Leva as suas 2 filhas para uma capital. Mas aí ela consegue ter o sucesso, ela consegue casar de novo. Hoje, fruto desse relacionamento, tem o Matheus, que tem 21 anos, é estudante de contabilidade. Eu e minha irmã, a gente sempre foi muito unida. E eu sempre fui empreendedora. Desde os 13, eu sempre vendia coisas. Tudo que você me dava para vender, eu vendia. Então... isso é um dom também, né? Vender, saber vender. Mas já era comunicadora, né? Também. Já era xalalazenta. Já tinha o Chablau, né, amiga? Ela chegava no Xablau dela. O Chablau já tava ali. Mas, gente, eu falo muito isso. Isso é batata. Eu falo, quando eu era criança, eu tipo assim, eu não era bonita, mas eu passava conversa. É isso, gente. Tudo é sobre narrativa. Eu passava conversa, então eu sempre namorava. Eu passava conversa, eu era boa da conversa. Porque aí você vê que você não tem alguma característica, você tem outra. Não, pra sobrepor. E esse negócio da comunicação é o que constrói, não é? Sim. No mundo dos negócios, né? Se a gente sabe a nossa narrativa, quem é a gente na fila do pão, se a gente consegue puxar a pessoa e influenciar, a gente consegue muito mais rápido conquistar, né? E eu vejo muito que a gente tem algumas das habilidades técnicas que a gente fala aqui, né? O que é uma CEO, protagonista da sua história? Essa coisa do xalalá, do xablau, de conectar, de não parar de falar, de se comunicar, de vender qualquer coisa, entendeu? Dá na minha mão. É a nossa né? energia, né? Tá na nossa essência isso. Isso eu vejo também, Vivi, muito. Principalmente em grandes CEOs, que nem quando a Fátima pergunta primeiro, quem te inspira e tal? Eu falei, são vocês, são grandes mulheres que estão na linha de frente, que eu vivi isso em casa, que minha mãe passou, de outras mulheres também da vivência. E eu sempre me pergunto, quando eu tô em algum momento assim, eu pergunto, o que é que a Vivi faria nesse momento? O que é que a Fátima faria nesse momento? Maravilhosa. Sabe? O que é que as mulheres que eu já encontrei na linha de frente fazendo? Então, esses momentos onde a gente vê que a gente tem um alto potencial e usa ele da sua melhor arte que a gente tem. E a minha arte é a comunicação. Era envolver as pessoas, emocionar as pessoas, trazer essa energia positiva. Que eu nunca fui aquela pessoa, sabe, tipo, acanhada, triste e tal. Quando perguntou da escola, eu sempre era a que gritava dentro da sala de aula, que chamava todo mundo das festas, que organizava as coisas, sabe? Que arrumava as pessoas, os casais. Então, por isso que eu era muito diplomática, eu já estava ali enturmada com tudo. Então, eu sabia de tudo. Eu estava com as meninas, as patricinhas, estava com as CDFs, estava com a turma mais politizada, fazia parte do Grêmio estudantil. Então, eu sempre gostei de tudo, assim, que envolvesse o mundo. E eu sempre fui muito curiosa. Acho que essa coisa da curiosidade que às vezes me deixa com a cabeça meio doida, assim, sabe? Tipo, quando as pessoas perguntam, quando você tira férias? Eu falo, nunca. Acho que a gente... Assim, eu respondo mesmo até no dia das férias, né? A gente já tá ali, tipo, ó, tomando água de coco e pensando. Pensando collabs, pensando projetos, né, amiga? Aquele balãozinho de história em quadril, não Não, para. eu falo que só posso tirar férias se eu for imergida numa câmera e dormir. Aí é férias. Porque a cabeça tá o tempo inteiro criando. Dormindo numa câmera. Porque imagina que todas nós passamos por isso, né? Que a cabeça não para, né? A gente sempre tá... Mas porque a gente ama o que faz também. Então, não se torna cansativo, não se torna exaustivo. É porque a gente ama o que faz. E quando a gente ama o que faz, a gente já quer a próxima etapa. A gente já quer o próximo desafio. Não pode descer a paixão, né? Não. Não pode diminuir a paixão. A paixão, pra mim, ela tem que sempre estar em chamas. Por isso, até pra fechar collab, fechar coisa, eu tenho que ver o quanto de paixão eu tenho ali. Se faz sentido, Faz sentido. É muito bom a gente ganhar dinheiro. É gostoso. Mas eu já passei por isso, de ganhar dinheiro, o dinheiro entrar e perguntar... Mas, poxa, esse dinheiro veio como? E foi embora como? Porque não tinha paixão ali. Não tinha envolvimento. Tinha um propósito que você acreditava tanto, né? São propósitos. Eu acredito super nisso também, sabia? Mas você estava lá em Salvador, e aí como você... Daí você começou a ser vendedora, e... Daí eu terminei o colegial. Como assim, Pérez? Como que começou?
Sim. Daí eu terminei o Colégio Império. Eu amo isso. Você acredite no seu axé. O Acredito no Axé sempre estava comigo, minha família super católica. E eu sempre gostei de religiões de matrizes afro-brasileiras e indígenas. Eu sempre fugia de casa para ir a algum... Tem um batuque? Eu tava lá. E aí, quando eu vi essa palavra axé, que quer dizer energia, quer dizer prosperidade, eu sempre anotava nos meus cadernos. Claro, né, que criança e adolescente tá ali, mexe em tudo de todo mundo, olhava e falava assim, cuidado, ela é macumbeira. Cuidado, ó, ela é bruxa. Porque eu sempre gostei das coisas místicas, sabe? Eu sempre gostei de perfume, eu sempre gostei de ler coisas. Enquanto as pessoas estavam lendo lá, tipo... um livro X, eu estava lendo sobre coisas esotéricas, sobre grandes mulheres que fizeram alguma coisa no mundo. E aí, lá em Salvador, eu virei para a mãe e falei assim, mãe, terminando o colegial, eu já sei o que eu quero fazer. Lembra que eu sempre quis ser costureira, estilista e tal, ter uma profissão? Ela, ai, minha filha, é coisa de gente rica. Vai fazer um concurso público, vai ser CLT, sabe? Ter sua garantia. E eu sempre falei assim, mas mãe, eu já tive experiência de trabalhar CLT, eu me sinto presa. Eu não nasci para ficar presa. Eu admiro as pessoas que estão na empresa ali, sabe? Junto, construindo. Mas eu nasci para ter ideias. Eu nasci para ficar solta. Ela, tá bom, minha filha, é o que você quer, não tenho condições de pagar, mas teto e amor da família você vai ter. Aí, daí onde eu fui trabalhar no Pelourinho, no Teatro 18, numa bilheteria, comunicadora. Então, vendia os ingressos tudo. Trabalhei 2 anos e meio desse teatro, dentro do Pelourinho, que foi ótimo, porque eu vivia aquele Pelourinho, Salvador. Muita cultura, muita história. Olodum, Tibalada descendo, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, todo mundo ali subindo e descendo. E tinha já grandes estilistas ali, como Goya Lopes, Márcia Ganem. E eu vendo aquele burburinho fazendo um curso de faculdade. Eu sou formada em Design e Gestão de Moda, que é um curso tecnológico, 2 anos e meio. Terminei o curso, virei pra mãe e falei assim, amanhã eu quero ficar mais em Salvador, não, quero ir embora pra São Paulo. Ela, pra São Paulo? Eu falei, vou pra São Paulo. Olha, com quantos anos? Tinha 19 anos. Olha! 19 anos. Muito novo. Arrumei a mala e ela achou que eu tava indo assim, passear, que eu ia conhecer alguém. Não. Peguei lá meu diploma embaixo do braço, minha malinha e fui. E nisso tem um livro da Érica Palomino chamado Babado Forte, que eu estou na 2ª edição. Eu li a primeira edição do Babado Forte. E na segunda edição você está? Eu estou. Ela faz uma referência ao meu trabalho. E aí, nesse livro, que é incrível, da Érica Palomino, que ela fazia a Noite Ilustrada, ela contava... Ela é uma grande jornalista, muito fala famosa. De moda. Sim. Ela é muito importante para a história da moda brasileira. E no livro dela, eu anotei todas as pessoas que eu queria conhecer. Eu falei, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha uma lista de todas as pessoas que eu queria conhecer. Você tá vendo? E trabalhar. Visão, gente. É visão. Cega, sabe? É o networking, é saber quem que você quer se conectar. Ai, maravilhosa. E aí a gente tem que escrever também. E aí você colocou quem tava nessa lista? Eu quero saber essa lista. Paulo Borges, que eu disse na semana dele. O André Hidalgo, da Casa de Criadores. A própria Érica Palomino. Então, tinha nomes, assim, de várias pessoas. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, aquele perrengue de adolescente. Vai morar em um apartamento com 6 pessoas, dividir contas. Todos os trabalhos que tinha, eu pegava. Não tinha trabalhos na minha área, mas eu ia entregar fly, trabalhar em bilheteria. Tudo você chamava assim, precisa fazer tal coisa. Eu ia. Até que eu comecei a fazer as entrevistas de emprego. Quando eu fui fazer as entrevistas, eu lembro de uma grande entrevista que eu fui fazer. Aí o CEO da marca virou e falou assim, mas tem faculdade de moda na Bahia? Porque... Gente, olha, não, a gente ouvia ainda bem que hoje em dia se mudou muito, né, da visão do que é o Brasil. Porque eu não estou acreditando que na Bahia tem uma faculdade de moda. Vai ser difícil você concorrer com as meninas de FAP, Santa Marcelina. Até entendi esse entendimento dele, mas ele dizer que não tem um curso de moda, aí eu já fiquei assustada. Aí eu falei, ou vou ter que fazer um curso fora, ou vou ter que fazer um curso dentro de São Paulo. Aí eu já me matriculei num curso daqui, que aí tem outra formação, tive que estudar mais 4 anos. Todo mundo fala que a vida da costureira é fácil, não é fácil não. Não é fácil não. Aí fui estudar e eu sou formada também em tecnóloga em produção do vestuário. Então, eu entendo toda a tecnologia de como se fazer uma roupa. Aí, assim que eu saí da faculdade, eu já estava lá no primeiro semestre,
fiz a matrícula, peguei o certificado que eu tava, aí fui lá no Bom Retiro, que eu perguntei assim, já que essa alta moda brasileira não me quer, que eu entendi isso, existe uma alta moda brasileira e existe a moda brasileira de roupa comercial, que é a que a gente chama de modinha. E essa modinha tava ali no Bom Retiro, na mão de obra, na mão das CEOs coreanas. E aí, essa família coreana me contratou como assistente de estilo através do Eider Silveiro, que é um grande estilista também brasileiro. E aí, eu fui trabalhar lá. E aí, foi um emprego que me abriu portas. E aí, onde eu digo que, no meu trabalho, eu trabalhei com grandes estilistas, onde, no Bom Retiro, eu trabalhando com o Eider, eu aprendi a parte comercial de roupa. Com o Geraldo Couto, que faz roupas de noivas e madrinhas, eu aprendi sobre tecidos nobres, acabamentos, o tempo que se precisa para fazer uma roupa sob medida. E com o Gustavo Silvestre, a trabalhar a brasilidade. Então, eu entendi que existe a universidade, mas existe a universidade da vida. Com certeza. Que E é essa que a muito gente mais aprende rica. muito. É isso. Que é muito mais rica, que traz muito mais diversidade, muito mais aprendizado, né? E essa fala que você falou, né, dessa primeira pessoa que desconhecia o que tinha na Bahia, se tinha curso, se tinha... essa fala ainda acontece, né? Porque tem esse lugar do privilégio e de faculdades Tier 1, que parece que é só ali que vai tirar a inovação. Gente, por favor, tá? Não são só as escolas que vocês estão acostumados que vão trazer inovação para o teu negócio. Então, de verdade, vai buscar inovação em faculdades de outros lugares no Brasil, de outros estados, de outras localidades. Não são só as faculdades FAAP, SPM, que vai te trazer alguma coisa que você consiga furar a bolha e entender o que é essa brasilidade que a gente tem hoje, né? E a gente ouve muito isso. Na Plano, a gente faz muita consultoria, né, para multinacional, e mudaram demais. Nos últimos anos, mudou demais a visão do CEO. Mas a gente tinha muito isso, assim, o RH contratava sempre as faculdades, 5 faculdades que a maioria que tá formada, os diretores. Ah, eu quero que vocês contratem ali da faculdade que eu me formei. Aí fica aquele clubinho... O clube do Bolinha, que né? pensa, Que a maioria são meninos, né? Pensa São todo homens. mundo igual, cria todo mundo a mesma coisa, ninguém consegue enxergar a diversidade e a beleza da diversidade, e a empresa fica obsoleta, né? Então, isso que você trouxe realmente é muito verdade, né, Fá? É verdade. Aí, quando a gente chega, são CEOs que não têm uma dinâmica de diálogo. Total. Não, eu também vim do interior, então... Eu nem sabia disso, né? De colégio e tal. Eu fiz faculdade em Florianópolis porque eu queria curtir a vida doidada. Eu passei aqui em São Paulo e em Floripa. Falei pro meu pai, beijo, Floripa, jornalismo. Olha. Fui fazer jornalismo na UFSC. Então, assim... Eu queria aproveitar a vida, e curtir, aproveitou, pra né? Porque praia. Floripa, eu gosto muito de lá, porque Floripa tem as estações do ano bem definidas, né? O verão é magnífico e o inverno é frio mesmo. Muito, é muito gélido. frio. É muito gostoso lá. Então, eu curti a vida. A beleza natural. Meus irmãos falaram, vai pra Floripa, porque faculdade é um período de curtição. Fui sozinha. Aí ele falou, vai curtir a vida, meus irmãos falaram. E aí eu falei, não vou pra São Paulo. Aí me formei depois e fui construindo, assim, igual você. Só que eu fiz o contrário. Eu fui trabalhar em Salvador. Olha! Tem um pé na Bahia. Tá vendo? Eu me formei e fui trabalhar em Salvador, porque eu tinha oportunidade lá sendo daqui. Olha, que incrível. E aqui eu não achava emprego. Não conseguia emprego. E aí lá em Salvador, eles falaram, ela é paulista, vamos contratar. E eu comecei a trabalhar lá, trabalhei 2 anos e vim. Olha, mas esse TV, negócio de amiga? Desbravar, que nem você falou, com 19 anos... Você falou, Já vou saiu pra de São casa, Paulo. Cara, é muita coragem. A minha mãe, quando eu falei, vou pra Salvador, que eu falei, vou pra Salvador. A minha mãe... Já ela volta. Pegou a bolsinha aí, ó. Coitada. Mas não é isso, é que eu acho que faz a gente crescer. Eu tenho certeza que fez você crescer um monte. Chegar aqui, ter que se virar. Muito, me doeu muito porque eu deixei meu irmãozinho pequenininho, o Matheus tinha na época, tipo, uns 3 anos. E minha mãe, a gente é muito amiga. A gente é muito parceirona.
Mas é isso, a gente tem que se desligar, pegar aquele cordão umbilical e fazer assim. E nessa idade, principalmente, que é uma idade de abrir cabeça, de realização, né? De realização, então... De buscar mesmo, né? O que você quer pra você, né? Eu acho que foi cedo também, né? 19 anos, se a gente for olhar, né? Mas quando a gente tem essa vontade, esse fogo pra fazer acontecer... A gente vai mesmo, né? Acho que é o caminho, é a sua jornada te puxando. Vem aqui acontecer, né? Eu acredito muito nisso também. E aí, depois lá do Brás, Bom Retiro, depois daquele momento de abre portas coreana, como que Isa fez pra falar, agora eu quero empreender? Como que chegou o momento da Isa empreendedora? E fazer a marca. Não, imagino que deve ser uma decisão. É uma decisão que foi dura, assim, porque eu já imaginava que eu ia fazer carreira numa grande marca. Daí eu entrei naquelas coisas dos recortes sociais que a gente tem, né? Nordestina, negra, trans. Então, aí eu pensei assim que eu nunca teria uma boa colocação dentro da empresa. Dentro do universo de moda, eu de assistente de estilo virei estilista júnior, depois virei estilista-chefe. Como estilista-chefe, você tem que fazer viagens pelo mundo de pesquisa, e eu já estava numa grande confecção. E nisso estudando, sempre estudando. Inglês, estúdio de co-work e tal. E aí eu nunca tinha esse merecimento das viagens e de ter um alto salário. E daí eu pensei, será que eu vou buscar em outra empresa? E via que o universo da moda naquele momento era um universo onde eu trabalhava com grandes marcas. Aí eu trabalhava numa marca terceirizada, né? Tipo, a gente fazia uma coleção, apresentava para essas grandes marcas, elas compravam a nossa coleção, porque elas, nas grandes marcas, elas faziam o quê? 80% elas produzem fora. E 20% elas produzem dentro. Desses 80% elas compram da confecção X, da Y, e eu era uma dessas confecções. E aí eu via, tipo, todas aquelas mulheres lindas e maravilhosas como a gente, mas tudo triste. Eu falei, poxa, eu escolhi o universo da moda, que é o universo do glamour, o universo do sorriso, o universo da autoestima. Porque trabalhar com moda é sobre autoestima. É verdade. É sobre negócio, mas é principalmente sobre autoestima. Não tem coisa mais prazerosa quando você chega em qualquer marca, você veste aquela roupa, ou compra aquele sapato, aquela bolsa e fala assim, como eu sobrevivi esse tempo todo sem essa bolsa? Como eu sobrevivi esse tempo todo sem essa lingerie, sem essa maquiagem? Porque quando a gente fala em moda, a gente fala de tudo. A gente fala do nosso cabelo, da nossa maquiagem, dos nossos acessórios, da nossa roupa íntima, do sapato, da bolsa. Então, tudo isso engloba. Aí eu vi que tava todo mundo triste. Todo mundo cocôzinho, como a gente fala, né? Blasezão. Tipo... Aquela cara de que a mãe não gostou. Cara azeda. Chegava nas reuniões, aí eu falei, não. Não é isso que eu quero, não. E na época, eu tava num relacionamento, né? Tipo, onde eu fiquei casada durante 10 anos. E daí, quando eu cheguei... pro meu parceiro, eu virei pra ele e eu vou largar tudo e vou empreender. Todo mundo riu da minha cara. Até minha família, todo mundo. Olha. Como você vai deixar garantia? As garantias. E aí eu fiquei mais assustada, né? Que eu fiquei assim, meu Deus, ninguém me apoia. É só eu mesma. Aí ficar assim, será que eu tô ficando doida? Empreender, falam muito disso, né? Que empreender tem um momento solitário que é muito nosso, né? Porque a gente sonhando, a gente visualizando, e quem tá ao redor não tem esse... E que podia mudar, sabe, Vivi? Tem que mudar, porque depois todo mundo quer vibrar com você, depois que depois dá todo resultado. Mundo quer usufruir, tipo, né? É muito... São poucas pessoas que estão ali com você na hora do perrengão, sabe? É verdade. Foi um momento onde eu peguei minha rescisão, aí nisso meu ex foi super parceiro, ele falou, a sala da sala vai virar o ateliê. Aí eu contratei 2 pessoas... Montei a minha primeira MEI. Aí virei com o André Hidalgo e falei, André, eu tenho um projeto de marca. É uma marca onde eu quero falar sobre acredite no seu axé. É o slogan da marca. É uma marca que vai exaltar a mulher negra brasileira, a indígena. É uma marca que vai falar sobre batuques, sobre afoxés, tudodara. E aí todo mundo fica meio assim, é uma marca que eu quero vestir todos os corpos. Então, desde a mulher que veste o PPPP até as plus sizes. E daí, naquele momento, eu vi que eu tava fazendo algo inovador. Porque, tipo, como eu tinha essa expertise do mercado de moda, eu vi que o mundo tava caminhando pela diversidade. Super. E as marcas estavam indo para trás.
E daí onde eu crio a marca. Assustadas também, né? Ai, o que a gente vai fazer agora? Um povo blasé, que tava sempre assim, enfiando na gente um número menor que era o nosso, né? Porque você vai comprar uma roupa, a roupa tá... Seu número é 42, você veste, você põe 42, não é. Não é. Gente, né? Não, aí é uma chega loucura, a Isa amiga, numeração de falando roupa. Não. Você chega numa loja e fala assim, ai, não tem a sua numeração. Tipo, tantas amigas já passaram por isso, Minha sabe? vida é isso. Eu fiz bariátrica. Eu fiz bariátrica porque o meu pior lugar era o shopping. As mulheres vivem O pior disso. lugar era o shopping. Uhum. Eu lembro uma loja que eu fui que também. eles falaram, tem um short tamanho elefante que cabe no hipopótamo. Não entrava em mim. É muito importante a sua chegada também, Sim, né? quando você fala isso, de outros profissionais, Vivi, porque o mundo da moda é muito o cruel. mundo da moda é cruel, eu digo assim, o mundo da moda é cruel, mas não é o universo da moda, são as pessoas que trabalham no universo da moda que são cruéis, seres humanos como nós. O que eu digo é que o universo da moda, ele é perfeito. Como você trabalha com a moda sustentável, Exatamente, a moda, com propósito, com né? propósito, Concordo. as marcas vão lá pra frente. Agora, pessoas que trabalham dentro... Já fui em muitas reuniões de dizer... hein? Essa menina tá gorda. A menina tá isso, em prova de roupa. A gente. Eu trabalhava para uma marca que desenvolvia produto para mulheres... como eles diziam, mulheres adultas, a partir dos 40 mais até os 60, onde a modelo de prova era uma menina de 16 anos. Meu Deus. Ai, sabe? Toma vergonha na cara, Então, né? tipo, aí se deixava de vender, porque a modelagem não cabia nessa mulher, porque normalmente essa mulher, o busto dela já tá maior, seu quadril, né? Essa mulher tá evoluindo, ela tá em transformação, ela é uma mulher, ela tá virando uma loba. Ela tá passando da página. E uma menina de 16 anos, então eu nunca entendi isso. Então, daí eu montei a marca, apresentei para André da Casa de Criadores e eu vi muitos nãos. Muitos nãos. E ali persistindo, foi 4 anos assim que eu pensei assim, eu tô doida. Isso aqui não vai dar em nada. 4 anos assim que foi... É difícil assim? É um investimento alto, né? Porque altíssimo. Eu peguei todo o investimento custo, né? de CLT, tudo. Teve pessoas de fora que foram ajudando também, minha família, aquele perrengue, tipo... Aí comecei fazendo a fazer bico. vários bicos. Porque os boletos não param de chegar, né? Até o negócio acontecer... E aumenta mais ainda, né? Quando você empreende. Exato. Então, porque já é funcionário, já é tipo, você comprar tecidos, você pegar crédito no mercado. E daí onde eu vi também um grande preconceito que se tem no mercado financeiro com mulheres. Então, de muitos nãos. Tipo, uma vez eu fiz um curso, onde no final do curso receberia 20 mil reais de incentivo. Só os homens do curso receberam incentivo. Nenhuma das mulheres receberam. Ué? E aí qual a justificativa? Não falavam? A justificativa é que os empreendedores homens, eles vêm com mais sucesso, né, na época. Que ia dar mais sucesso do que empreender na moça que queria fazer o brigadeiro na época. A costureira que queria ter uma marca de roupa. Então, daí, pra eu ganhar dinheiro, eu costurava para outras marcas. Eu dava consultoria para receber e investir na minha marca. Então, todo o dinheiro que entrava, eu investia na minha marca. Tudo. Tudo. E tudo anotado, assim. Eu não tinha luxo nenhum. Eu lembro que eu fiquei esses 4 anos sem comprar nada pra mim. Nada. Sabe? Tipo, zero. Eu vejo as fotos antes, eu fico assim, meu Deus. Tava mesmo nada, ali? amiga, tinha nada. Mesma roupa, assim. A guerreira mesmo. Mas obstinada. Vai dar certo. Vai dar certo. E prioridade, né? Porque isso que você tá falando é muito importante. Quando a gente quer tirar um plano do papel, você tem que ter prioridade. Tem que ter essa obstinação, como a Fá falou, constância no que você tá fazendo e disciplina. Porque você quer... Sim. Você vai precisar abrir mão de alguma coisa, não tem como, Não, né? abrir mão de várias coisas. Que nem o casamento de 10 anos acabou, porque é isso, tipo... Eu tava com boy de segunda a sexta, quando você empreende é de domingo a domingo. Chega uma hora que... Primeira coisa foi o relacionamento, né? Infelizmente, já acabou. Amigos também, né? Amigos que estão ali com você, que tem uns que olham assim, essa é doida, não vai dar certo. Então, muitos amigos se foram Não tem também. tempo pra nada. Mas você... O Bestina tava ali, vai dar certo, e via que ia dar super sucesso. E daí, desfilando na Casa de Criadores, o desfile foi crescendo. Que ano isso? Isso era... Eu comecei em 2015... Foi até 2019 que eu fiz Casa de Criadores. Aí, em 2019, no meio do ano, eu fui fazer São Paulo Fashion Week,
Que aí foi quando... Explodiu. Era um momento onde o mundo estava se falando muito sobre questões afro-brasileiras, indígenas, a moda estava mudando, a mulherada estava dizendo, se não tem minha roupa, eu não vou comprar da sua marca, então você tem que ter... Porque a gente tem o maior poder, tá na nossa mão, que é o capital. Eu vou comprar da marca que eu acredito. Eu não vou potencializar o maior capital que eu tenho, que é o dinheiro, e potencializar numa marca que não acredita em mim. Pra quê? Não, vou potencializar nas marcas que acreditam em mim. Então, todo o universo da moda, imobiliário, todos os lugares, estava mudando muito nesse olhar. O mundo estava acordando para isso. O que é que a gente está fazendo com as mulheres? O que é que a gente está fazendo com as pessoas pretas? O que é que a gente está fazendo com as pessoas trans? E eu estava no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E isso é muito legal. Acho que todas nós passamos por isso, né? No momento certo, na hora certa, eu estava ali pronta. Que era uma São Paulo Fashion Week, onde a marca do Emicida cresceu dentro do evento. O Emicida sai com a Laboratório Fantasma e não tem mais representatividade dentro da maior semana de moda do Brasil. E daí onde eu sou convidada, junto com a Angela Brito, que é também uma grande estilista de Cabo Verde, que mora no Rio de Janeiro, e o Luiz Cláudio do apartamento, que já estava dentro do evento. Maravilhoso e daí, também. Incrível também, maravilhoso, o grande mestre ele. E na época eram 28 marcas, só 3 marcas racializadas, falando sobre esse momento. E daí foi só sucesso. Aí onde veio a primeira grande collab, que foi logo com a Havaianas. Não. Eu fiquei muito emocionada, porque Paião, quando tinha o mercadinho, vendia as Havaianas, que era só a Havaiana, aquela a azulzinha e a pretinha. E aí eu fiquei assim, quem diria? Eu falei, meu pai ia ficar tão orgulhoso de mim. Onde ele estiver, ele deve estar. E daí veio a pandemia. Tipo, quando veio a pandemia, tipo, no momento que eu tava ali fechando meu contrato com a Havaianas, abrindo a primeira loja. Eu lembro dessa fase. Mundo, contratando, já tava com 16 funcionários. Tava assim. Aí veio a pandemia. Aí eu viro pro universo e falei assim, ei, palhacinhos, quer isso aqui? No meu momento, vai fechar tudo. Eu recém-separada. 16 funcionários. Investi. E agora? Foi aquele momento que eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer da vida? Que aí é onde eu virei influenciadora. É isso, né? Aí, fazer do limão a limonada, né, Isa? Do limão a limonada. E usar todas as suas competências, porque às vezes a pessoa que vai empreender, ou uma mulher que quer colocar uma carreira para rodar, ela acha que o expertise dela é finanças, mas ela não presta atenção em outras qualidades que ela tem. A comunicação, o networking, né? O poder de conectar pessoas. Gente, você não é uma coisa só. Você pode ser CEO da sua vida, CEO tá on, é isso. Tá on para prestar atenção. O que eu tenho de habilidade aqui, que são meus pontos fortes, que eu posso botar pra jogo no momento que eu precisar, eu tiro essa carteirada, que foi o que você fez, né? Foi. Fala, chegou a pandemia? Influenciadora tá on. Amiga, quando chegou os boletos, folha de pagamento e tudo, eu falei, acabou meu sonho, o sonho acabou. Eu falei, todo investimento que eu fiz, eu falei, não. Aí eu tinha grandes amigas, né, como influenciadoras, principalmente a Maga Moura. E aí ela falou, troca esse celular em primeiro lugar, investe na rede social, porque é isso que vai dar dinheiro. Aí eu fui falar com a Neizona também, a Lu Nascimento. Neizona, eu amo. Ai, amo. Um beijo, Neizona. E eu já tinha sabe, grandes mulheres assim, falando. Aí eu comecei a falar do meu dia a dia. E aí, todos os dias, eu tinha 3 lives por dia. Lives pagas e lives com pessoas. Todo mundo que me chamava, eu bombava de live, né? Na pandemia, mas a live você já estava com a loja lançada. Já estava conhecida, o nome já estava descontado. Aí vendia online? Como que aí já vendia online. E daí, como eu vendia muito online, eu comecei a dar consultoria para as marcas que não tinha site. Porque nesse momento da pandemia, a gente tem que entender que as marcas, elas apostavam em loja física. Todo mundo. Restaurante era em loja física também, né? Aí tem que todo mundo virar online. Todo mundo ria das blogueiras da época que postavam foto de prato de comida e lifestyle. Quando a rede social veio de venda, foi nesse momento, pandemia. Todo mundo, gente, tô vendendo isso aqui. Então, foi daí que deu a grande virada. Foi mesmo. E site, tinha marca que não existia no mundo online. Loja online. Não existia. E eu sempre existi online, Instagram e site. Então, sempre tava ali. Nosso estoque zerou, conseguimos pagar todas as contas.
Aí veio outro problema, fornecedores. É verdade. Tinha muita coisa da China. Onde vai conseguir os fornecedores? Aí eu consegui fornecedor lá em Minas, que era um pessoal que falava assim, Isa, ainda bem que fizeram as camisetas. Aí pega essas camisetas, leva pra estampar. Tipo, foi assim, uma loucura, assim, loucura. E todo mundo trabalhando em casa, todo mundo vem fazendo suas vendas. Eu trabalhei principalmente sozinha dentro do ateliê costurando, fui pra máquina de costura costurar, embalar. Tipo, tinha pedidos que a gente tinha, era 120 pedidos por dia, assim, pra embalar os pegar e principalmente higienizar. Eu lembro que era uma loucura. Eu saía de casa, parecia Naomi indo viajar com aquela roupa de astronauta, com tudo. E álcool em gel. Teve um momento que álcool em gel acabou. E onde comprar álcool... Não, foi uma loucura. As pessoas começaram a morrer. E eu fui uma das primeiras marcas a começar a fazer as máscaras. Ah, é verdade. Também. Porque tava um momento que tava naquela coisa. Usa máscara ou não usa máscara. Como eu tava muito atenada lá fora, eu falei, a gente vai precisar usar máscara. Aí eu peguei todos os retalhos que tinha da loja, cortamos tudo e fizemos máscaras. Aí na época a gente conseguiu fazer 2.500 máscaras. Vendeu tudo em 2 dias, assim. Aí veio o pedido da prefeitura, querendo que a gente fizesse. Gente de fora querendo fazer. Então, as máscaras deu também um suporte. Foi um símbolo também, né, da sua reinvenção no meio desse cenário todo. Né, de fortalecer ainda mais sua marca. Eu lembro muito dessas máscaras, o quanto que as pessoas ficavam usando. Para outra pessoa que estava precisando daquela mensagem. Então, a camiseta virou um presente símbolo. De força, de força, energia boa. E daí onde eu virei também influenciadora e blogueira, você sabe, que chamava de... Conversando com as pessoas, falando para as pessoas beberem água. Aliás, dá uma olhadinha aí no bico aí, enquanto a gente tá conversando, porque, né, é tanta história, né, Isa? E eu lembro muito disso, de você, nessa época da pandemia, dessa sua reinvenção. Você tá falando aqui, e eu tô lembrando, amiga, porque, assim, as máscaras, a hashtag Acredite no Seu Axé, a comunidade das pessoas, né, olhando para tudo que estava acontecendo de uma forma propositiva, e você como marca ali se tornando um ícone também, né? Uma persona dessa mensagem. Que aí você fez várias propagandas, como você falou. E aí começaram as collabs. Hoje as collabs com marca, porque a gente estava conversando aqui de collab, e você é uma grande, assim, marca collab também, né? Com outras grandes multinacionais, grandes empresas. Hoje a collab a gente pode falar que é uma das receitas principais do seu negócio, é o que também te trouxe mais para perto da publicidade e trouxe a marca Isa Silva ainda mais, porque é hypada, né? É hit, né? Adoro, é hit. É hit, né? Claro que é. Amiga, eu digo que as collabs hoje tá me deixando ser uma mulher rica e ser uma mulher que futuramente vou ter uma vida muito próxima quando eu estiver velhinha, sabe? Aposentada. Sim. Porque empreender, eu digo para todas, e para todos também. É difícil você faturar, porque você vai faturar esse mês. Mês que vem não vai fechar as contas. Não, tem que trabalhar tudo de novo. Tudo de novo. Você vai pegar do seu fundo de caixa, aquilo que você tem, e colocar. Comprar tecido, fazer... Não, e se parar 15 dias, acabou. No mês que vem não tem mais. Acabou. Então, e as collabs me dão esse suporte onde eu possa guardar um dinheiro, tentar investir em algo, onde eu posso ter esse respiro, entendeu? De pensar para o futuro. Super. Agora, marca do dia a dia corda no pescoço todo dia. Infelizmente Infelizmente. Porque no Brasil é difícil você ter sócios investidores que chegam com a proposta de querer investir. É muito difícil também governar do governo mesmo. Você tem incentivo, principalmente no mercado de moda. Então, moda, nosso setor, que às vezes as pessoas ficam assim, mas existe moda brasileira? Existe uma alta moda brasileira pulsante, gritante. E a gente que consegue viajar mundo afora, a gente vê a admiração das pessoas, principalmente com a mulher brasileira, que é linda, esbelta, fala alto mesmo, sabe? Onde chega, tem aquela energia. Então, a gente é referência no mundo, sim, principalmente na moda. Eu fui fazer um curso com a maior corrente cientista de moda. E ela falou, olha, vocês designers do Brasil, vocês têm que parar de copiar de marcas de fora, principalmente as coleções de verão,
Porque verão quem tem são só vocês, latinos. Nós, a gente não tem verão. Estampa alegre e tal. Vocês acham que eles olham pra corpo, onde? né? Aqui a gente tem muito essa expressão corporal, da roupa, da combinação. Você vê criança mesmo, né? Eles usam, vão na Carter's, compram tudo. Sim. Aqui não, aqui trocentas marcas de criança, babadinho. Tem muita opção e criatividade, né? Lá não tem opção, leque. Aqui é muito leque de opção. E nisso a gente arrasa muito, eles olham Arrasa. muito pra gente. Então a gente precisa se reinventar sempre também. E me conta uma coisa, qual foi? Teve algum momento que você teve assim, que você falou assim, meu Deus, eu vou desistir agora. Assim, não que você não desistiu, a gente já sabe ainda bem, né, axé. Mas um momento que você teve uma dificuldade e aí você falou, vou passar, mas foi uma dificuldade. Uhum. É principalmente quando a gente fecha no vermelho, né? Quando começa a fechar no vermelho assim, aí você fica, poxa, dinheiro é muito importante. E daí você vê, não vai dar certo, tipo, vou parar por aqui. E principalmente as cópias, né? As pessoas começam a copiar o jeito que você faz. Plagiar, né? Plagiar. E aí é super desconfortante isso, de você ver que tem pessoas ali que é tão fácil chegar pra mim, chamar, vamos fazer uma collab, vamos pensar em algo. E oportunidades, né? Tipo, às vezes você olha assim, as oportunidades que algumas pessoas têm e fala assim, poxa, podia ter sido comigo. Mas daí, tipo, é não esmorecer. É isso. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por por cima. É isso. E vai em frente. O que eu vejo é isso. Tipo, amanhã vai ser... Aí eu falo que é a síndrome de Scarlett O'Hara. Tipo, amanhã será um novo dia. Não, mas é importante isso, né? Porque mostra que todo mundo passa. Sim. E não adianta você diminuir ali o seu valor. Você tem que pensar, né? Eu vou fazer novo, vou passar por cima, vou ser criativa, vou ser inovadora, vou inventar alguma moda. Você sabe que eu tenho ainda essa mania, porque às vezes a gente cai naquele lugar de olhar o que a concorrência tá fazendo, às vezes se comparar e falar, mas por que não me chamam pra fazer isso? E eu comecei também a baixar esse volume, às vezes até silencio, paro de seguir um pouco, pessoas que eu respeito muito, mas por quê? Eu tô no momento que eu preciso criar, preciso inovar, preciso reinventar um produto, um movimento de mercado, assim, pro meu negócio, e se eu ficar absorvendo aqueles conteúdos e ficar olhando o que as pessoas estão fazendo, começa a dar uma ansiedade, uma taquicardia na gente, fala, olha lá, a marca fechou com fulano, olha lá, ciclano lançando um novo report, fulano tá fazendo um evento. A gente começa a ficar tão ansiosa, a gente acha que tá ficando pra trás, né? Acha que vai ficando pra trás, tá me olhando, empreender é um tá desafio. Então, realmente, eu também tenho... até queria saber de você, quais são as suas, né... o que você faz pra diminuir esse volume? Porque a cabeça da gente é uma cabeça pensante, como a gente falou aqui, como empreendedora, a gente tá o tempo inteiro querendo inovar, olhando, observando o cenário e tal. Como que você faz pra diminuir esse volume? No meu caso, eu meio que silencio essas coisas, me concentro muito no meu foco ali, no meu planejamento, na rede que eu tenho. Às vezes até fico um tempo fora das redes sociais, sabe? Uns 10 dias ali que eu tô planejando, fazendo as minhas coisas, para não dar essa sensação de que a gente tá ficando para trás, porque a rede social traz uma sensação falsa também, que a grama do vizinho é mais verde, né? Traz muito, a gente tem que trabalhar muito isso, viu? Muito. Porque a gente é a geração que não vivia de rede social. Tipo, eu sou da geração que pra pegar a internet era... Nossa, sim. E olha lá. E olha lá. E era só final de semana. Ficava lá... Tipo, celular que não era analógico. Era só pra receber ligação. Ligar, receber ligação e mandar mensagem SMS e jogo da cobrinha. Nossa, jogo da cobrinha. Só. Amiga, sabe o que é que eu gosto de fazer? Eu falo que é tipo assim, às vezes eu preciso ficar sem fazer nada. Eu falo que é o dia do nada, assim, sabe? Não vou fazer nada hoje. Tipo assim, vejo o que dá pra desmarcar e tal, é aquele momento meu. Aquele momento profundo de ouvir aquela música fossa, que aí você chora, sabe? Você esperneia, você sabe? Tipo, você tem que ter esse momento também, sabe? De livramento também. Tirar essa energia. Descarregar, né? Descarregar.
sabe? Até pra se limpar, né? Se limpar. Pra voltar pra chão, né? Voltar pro chão. Não, a paixão, né? Porque você precisa se pra dar aquela pra se apaixonar de Sim, se reapaixonar. Aqui não tem palhaçada, não. Tipo... Vamos botar esse negócio pra rodar, vai dar certo, né? Tipo, esse momento é esse. E também se apegar ao que você acredita de religião, sabe? Tipo... Eu acredito muito nas religiões afro-brasileiras, então é um bom banho, é um bom passe. Eu gostei do Dia do Nada, amei. Eu amei também o Dia do Nada. Dia do Nada, a gente podia estipular um Dia do Nada. Dia do Nada, amiga. Eu acho. Que se a gente fica em casa cuidando da gente. Da gente. Você falou, toma um banho, sabe? Se energiza, você uma liga música. a TV ali só pra ver babá, tá chato. Uma música legal que você chora, que você se emociona. Muito bom, eu gostei. Você também. Desliga tudo, já bota e dá tudo certo, silencioso, viu? ó. No outro dia, querida, já tá pá, pá, pá. Nem lembrei daquele momento, já? Um banho no sol. Boa. Põe um bom salto, pega a sua boa bolsa e ó, tchau, querido. Próxima. Maravilhosa. E o futuro? Como é que tá? Olha, futuro. Contando aí os planos. Daqui a 5 futuro. anos. Eu era a Isa daquela época, ela era muito planejada, né? Tipo, eu tinha tudo escrito. Quando eu montei a marca, onde a marca ia chegar. Tinha? E aí? Tinha. Chegou? Cheguei, tipo, porque era chegar em São Paulo Fashion Week, Axé. fechar collabs. Muito axé, amiga, muito. E o futuro... Vivi estava super presente em setembro do ano passado, em Nova York. Sim, fiquei muito feliz. Né, amiga? Tipo... De ter naquele evento. Sempre tá pontual, né? Ela sempre tá ali. A gente sempre tá junto, né, amiga? Sempre tá junto ali nos momentos das nossas vidas. Principalmente internacionalização da marca. Eu falei, a marca tá fazendo 10 anos. Nos 10 anos de planejamento, era abrasileirar a marca, chegar em mais lugares, a marca ser conhecida. Como eu não tinha sócios investidores, eu não tinha dinheiro, como eu conseguiria chegar em mais pessoas e a marca ser conhecida? Collabs, com marcas grandes. Que eu falo que as marcas grandes precisam se aliar com as pequenas grandes marcas para que juntas consigam chegar em mais pessoas. Porque as marcas grandes, elas precisam das pequenas grandes marcas. É a inovação, né? Precisam da emoção também. Né? Emoção. De emoção. Ai, a inovação e emoção, eu amei, é isso mesmo. Inovação e emoção. E é com as pequenas que eu falo assim, eu sou uma pequena grande marca, que essas marcas precisam, e eu preciso delas também, para que a gente possa chegar em mais pessoas, mais envolvimento e aprender. Eu aprendo tanto trabalhando com as grandes marcas, que eu falo, é assim que os grandes trabalham, os grandes e as grandes. Mas eles também olham e falam assim, é assim que a marca grande e pequena trabalha. Então, é uma troca. Consegui fazer isso, fazendo collabs com Havaianas, Magazine Luiza, C&A, sabe? Carrefour, Toque Stock. Então, que eu vou chegando em mais pessoas. E o momento dos 10 anos era o quê? Internacionalizar essa marca. Porque internacionalizando a marca, você ganha outro respaldo, outro respeito. E eu vejo que muitas pessoas de fora querem também essa coisa do Brasil. Querem. Da energia, do sincretismo, do que, com certeza. Do que é a marca, né? Então... Eu fico muito feliz com isso. Então, o futuro é, tipo, tá falando várias línguas, fechando vários negócios e todos. Axé, amiga. E a gente fez em Nova York, até para explicar para vocês que estão assistindo a gente, em Nova York, a gente, como plano, junto com a Mind, a gente estreou em Nova York o ano passado uma parceria muito forte com o consulado de Nova York. E qual que era o nosso papel como consultoria? Ajudar levar talentos, mulheres, né, brasileiras estão fazendo acontecer para impulsionar o mercado de mulheres latinas que estão em Nova York para que elas empreendam, para que elas se conectem com a moda, né, com os negócios de uma forma propositiva. E a gente fez um desfile dentro do consulado de Nova York e a Isa foi uma das estilistas que a gente convidou para estar lá e foi um sucesso, porque tiveram outros estilistas até que eu nem conhecia, super famosos que estiveram lá para poder, que são de Nova York, para poder assistir a Isa.
muitas celebridades de Nova York que foram lá no consulado. Então foi um momento tão especial, Isa, que eu fiquei muito emocionada. Eu desfilei com a tua... Desfilou. Eu fiquei lá, né? Tá vendo? Por isso que a Vivi, quando ela network entra é tudo, na jogada, gente. ela faz tudo, né? Ela desfila, ela Eu fiz o evento, apresentei. Ó, gente, eu fiz o evento, apresentei. Leva o catering, leva as comidas, recebe as ela pessoas. Tá on, ela tá on. Ela quer pegar tudo. Na próxima tem Mas, que estar. amiga, ela vai estar junto. Nossa, a próxima, a Fátima vai desfilar. Porque ela vai, amiga, porque tem que colocar, porque eu faço o xalalá e ela é mais, né? Ela faz o business. Vamos levar essa beleza pra passarela já. Sim. Mas, amiga, eu fiquei tão impressionada, porque eu sei da tua potência e eu fiquei impressionada com a força das palavras, de você já se visualizar no futuro, porque o futuro já é agora, amiga, porque você já internacionalizou. Aquele evento foi uma resposta, porque lotou tanto. Foi muito, lotou. Gente. Imagina, nesse evento do consulado, foi incrível. Imagine o consulado brasileiro recebendo a gente, convidando, foi lindo, foi chique. E o último desfile que teve lá foi o desfile da Zuzu Angel. Nos anos 70, Caramba. Foi desfile político. Mas está acontecendo isso. Eu acho que a Coreia veio para trazer a cultura externa para todo mundo, né? Óbvio, com grande apoio do país para esse desenvolvimento, só que abriu as portas, né? Para a gente também internacionalizar mais facilmente. E fazer parte de tudo. Acho que a Fernanda Torres está ajudando muito o Brasil a ter um brilho no mapa. E eu acho que a moda é esse caminho também. Muito. Eu digo que tem muitas marcas brasileiras, como a gente tem que entender que existe pessoas, existe uma marca, né? Que nem a Fernanda Torres, Anitta, Havaianas, Granado. Tantas marcas estão se internacionalizando. A Vatim. E lá em Nova York mesmo, nesse evento, onde tem um grupo de mulheres, que são 2 empresárias, que é a Maria Laura e a Janine, a Jan, que tem um site, o Yas, que é um grupo só de mulheres. Legal. Então, maravilhosa. Você, mulherada que tá aí, que tem sua marca, pode ver aí o Yas. Se quiser entrar junto do e-commerce, pode vir. E onde ensina essa mulherada a internacionalizar sua marca. Porque tem uma gama de pessoas querendo produtos nacionais. De tudo, desde comida, roupa, acessórios. Querendo essa energia do Brasil. Tem. Então, o futuro é abrasileirar mais o país. Eu quero conhecer muito mais. Todos os lugares do Brasil onde eu vou, né, que nem você vai para Florianópolis, você que viaja muito, eu fico emocionada quando eu viajo dentro do Brasil. É emocionante assim, o Brasil mesmo. É emocionante, amiga. Você vê como as pessoas começam a trabalhar, como, sabe, os eventos, como é a montagem, sabe, o clima do lugar, a água, a comida. Fico muito emocionada. E viajando para fora, muito mais ainda. Amiga, você é a nossa estilista que exalta o nosso país, que coloca a tua criatividade, a tua fé, a tua energia boa em tudo que você faz. Eu tô super feliz, essa nossa conversa que a gente podia ficar aqui, ó, o dia todo. Muito obrigada. Muito feliz. Mas a gente tá muito feliz. E a conversa sempre... É tão legal, porque essa conversa a gente cresce tanto, né? E a gente fica com 1000 ideias aqui. E ao a gente cresce demais. E vamos fazer as 1000 ideias. E vamos fazer collabs com a rainha da collab. Vamos fazer várias collabs juntas. Não, e a gente fala assim, né? Não é que a gente admira a pessoa mais, mas a gente fica feliz que a gente já admirava e agora, né, tem certeza e conhece. Isso é o mais legal. E o gostoso é isso, a gente se admirar, né? A gente se olhar no olho e dizer, uau! Nossa, uau! Então, sabe, gente? Gente, uau pra essa mulher, a Isa, que esteve aqui com a gente, uau para as conexões que a gente faz, pro nosso axé, essa energia boa, você acreditar em quem você é, ir atrás, pega a tua malinha e vai atrás dos teus sonhos pra fazer acontecer. Se conecta com gente que acredita também, mas, acima de tudo, a gente tem que acreditar no nosso axé, então acredite no seu axé. Acredite no seu Vamos, axé. Time, a Ciô tá on e tá o quê? Roteando. Roteando. Obrigada. Eu que agradeço. Ai, foi muito bom.